O material que eu trago aqui hoje, Francisca, eu falo hoje principalmente como representante eleita, não pela Real Grandeza, não falo por nenhuma entidade, mas falo como uma representante dos trabalhadores eleita e que venho trabalhando já há aproximadamente 8 anos nessa área de saúde e previdência. E é cada vez mais assustador a forma como a gente vem observando o setor da área de saúde sem fins lucrativos encolhendo, sendo diminuído na sua importância, sendo diminuído na sua participação no mercado, né? Em contraposto, nós temos as entidades com fins lucrativos promovendo essa privatização da saúde e exercendo altas margens, grandes margens de lucro em cima de algo que, pela nossa Constituição, deveria ser oferecida a toda a população brasileira de forma gratuita. Então, a gente tem aí uma inversão de valores e uma desobediência ao que é definido hoje na nossa Constituição. E para a gente entender melhor a gravidade desse tema e como ele vem acontecendo, eu peço, por favor, para a gente abrir aqui a apresentação em que eu vou trazer para vocês alguns números sobre as autogestões no Brasil, né? E o que vem acontecendo com esse setor. Como você mesmo colocou, a gente esteve sob ataque há pouco tempo atrás, com a CGPAR 23, que limitava, por exemplo, um investimento em saúde por parte do setor das empresas estatais, que exigia a extinção de parte das poucas autogestões que ainda resistem no setor brasileiro, né, e que conseguimos com muita luta, né, com intensa participação dentro do Congresso, conversa com os parlamentares, e eu destaco aqui o trabalho da deputada Érica Cocai, que foi essencial para a derrubada dessa CGPAR 23. Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre a questão das autogestões, que são, sem dúvida, aliados fundamentais do SUS, do Sistema Único de Saúde, o qual o professor falou com muita propriedade. Bom, saúde é um direito universal no Brasil, né? Quando a gente fala em sistema complementar, a primeira opção sempre tem que ser o SUS, e a gente viu isso muito claramente, né? Como o SUS é necessário, como o SUS é competente, como o SUS existe e de forma vibrante justamente na pandemia. O que seríamos de nós, o que seria de toda essa necessidade que a gente teve de vacinação da população brasileira, de atendimento a essas pessoas, se não fosse o SUS, embora a gente saiba que a cada vez o orçamento vem diminuindo. Pois bem, porém, o nosso sistema prevê na saúde complementar as cooperativas, que a gente tem como exemplo a Unimed, as entidades filantrópicas na figura das Santas Casas, as autogestões, que a gente tem a CACI, que atende aos empregados do Banco do Brasil, a Fundação Real Grandeza, que atende aos empregados de Furnas e Eletronuclear, enfim, e tantas outras. Temos as seguradoras, que me vêm aqui como exemplo, Bradesco e Sul América, e a medicina de grupo, que a gente pode citar como exemplo a Amil, né? Então, esse grupo forma o nosso sistema de saúde complementar previsto no arcabouço legal do Brasil. Pois bem, porém, desse setor, justamente os que possuem uma organização, um sistema mutualista e sem fins lucrativos, eles vêm passando por uma intensa desidratação nos últimos anos. E a gente fala aqui, nesse caso, do setor de filantropia, as Santa Casas, que são muito importantes, principalmente nas pequenas cidades do Brasil,
e as autogestões, né. A gente teve a história das autogestões aí tendo como expoente a década de 40, em 1944 marcado pelo que é hoje ainda a maior autogestão do Brasil, no caso a CACI, porém hoje, segundo os dados da ANS, só existem 149 autogestões no Brasil, sendo que 6 são de carteira vazia. O setor vem encolhendo ano a ano. E aí a gente se pergunta: poxa vida, saúde é tão caro, né? A gente tem aí a saúde respondendo, essa área respondendo por 9% do PIB no Brasil. No ano de 2017, por exemplo, né, o gasto em saúde foi de 608 bi. O ano de 2021 foi um ano completamente atípico, a gente vai ver aqui na frente, porque com o lockdown as pessoas ficaram em casa, então a gente teve um decréscimo radical do custo assistencial na saúde complementar, batendo aí na casa do 206 bi. Mas é um valor que, tirando esse período de lockdown, ele só cresce, né? Entidades mutualistas sem fins lucrativos que tem uma característica de fidelização do público, as autogestões, elas ficam com a pessoa, quer dizer, a família ali, né, um empregado, ele tem seus filhos, a autogestão abraça aquela família desde o nascimento das crianças e os acompanha até o fim, né. Então é uma relação com o beneficiário que é muito estimulante para se tratar saúde, com os melhores preceitos, porque, por exemplo, todo o investimento em medicina preventiva, olha o quanto vale a pena, né? Quer dizer, eu invisto naquela saúde porque eu vou levar ela até o fim, ela não acompanha aquela rotatividade que a gente tem, por exemplo, nas seguradoras, nas medicinas de grupo, e mesmo assim, mesmo com todas essas vantagens, por que que esse setor só diminui? Bom, hoje, como é que está distribuído, a distribuição desses beneficiários? A gente tem no setor da autogestão só 8% de todo esse público. 54% das famílias brasileiras estão nesse sistema de saúde, estão fora do SUS, né, e beneficiados aí, sendo atendidos por esse sistema de saúde. No entanto, dessas 54% de famílias, só 8% das pessoas estão na autogestão. E só 2% estão na filantropia, que são as duas práticas ali sem fins lucrativos. Por que será que isso está acontecendo? Ao mesmo tempo, a gente tem a medicina de grupo, né, que as seguradoras, né, e as cooperativas médicas reunindo aí um percentual muito maior. E desses dois, a gente vai ver aqui na frente, né? E desses dois, olha o quanto de dinheiro está girando, né? Entre cooperativas, entre medicina de grupo e entre seguradoras especializadas. Podemos passar, por favor? Né? Então, essa distribuição de carteira, alguns fenômenos que a gente vê. Primeiro, o quanto o dinheiro da saúde ela tem circulado na mão de entidades que têm por finalidade o fim lucrativo, né? A despeito das autogestões e do setor de filantropia. Porém, quando a gente olha para esses números, o que, que a gente percebe? Apesar da autogestão só ter 8%, a proporção de idosos das autogestões é de 26%, quando a média dos outros setores é de 16%. Isso faz com que, apesar da eficiência demonstrada pelas autogestões na administração do custo assistencial, isso faz com que, apesar
de não exercer margem de lucro na gestão assistencial da saúde dos seus beneficiários, a despesa das autogestões corresponda a 12%. E vamos botar aqui mais uma pitada de dado que vai nos gerando uma curiosidade para a gente entender para onde caminha o sistema da saúde brasileiro, né? A gente tem aqui a medicina de grupo com 40% na distribuição dessa carteira da parte da saúde suplementar. Porém, quando a gente fala na proporção de idosos, eles só têm 9% da média na proporção de idosos, quanto a média dos outros setores é de 16%. Por que isso? É muito simples, porque existem barreiras para a entrada dos idosos nesses grupos. Então, por exemplo, eu convido todos vocês a fazerem um exercício de ligar para um corretor e perguntar: olha, eu tenho um grupo familiar e eu gostaria de botar esse grupo familiar num plano. E logo, a primeira coisa que vão lhe perguntar é: quantas pessoas maiores, com mais de 59 anos nesse grupo, você possui? Quer dizer, qual é a faixa etária do seu grupo? E aí começam a surgir barreiras, como, por exemplo, na questão do PJ, né, do PJ, que é o que tem sido muito usado para se fugir do controle do aumento dos planos de saúde individuais, que é regulado pela ANS, se criou a figura do PJ. Então, um grupo de pessoas cria uma pessoa jurídica e ela consegue, assim, entrar num plano de saúde cujo aumento não é regulado todo ano pela ANS. Mas a primeira coisa que o corretor vai perguntar para você é: quantas pessoas maiores de 59 anos você vai trazer para esse plano? Porque para você conseguir colocar uma pessoa de 59 anos, em média, você tem que trazer 5 jovens, porque senão você não é aceito no plano. Então, a partir daí, a gente já começa a pensar no que vai se dar da estrutura, né, de atendimento de saúde no Brasil. Se a gente está vendo que os setores que crescem são setores que impõem, além de exercer o lucro, eles impõem barreiras de idade que tratam de expurgar desse sistema a pessoa mais idosa na hora que ela mais precisa. Em contrapartida, as autogestões, elas possuem representação dos empregados, né, dos seus beneficiários nos seus conselhos, nas suas altas gestões, na administração em geral dos seus planos. É, Elas não exercem o fim lucrativo e elas abarcam aquele idoso, indo, inclusive, muitas vezes, além do rol ANS, oferecendo para esse participante, para esse beneficiário, tudo o que realmente ele precisa para que seja tratado a saúde. Ok, obrigada. Bom, mas, apesar de todas essas vantagens colocadas, o que a gente tem aqui em número de beneficiários por modalidade? Olha ali a autogestão na linha preta. Hoje, as autogestões no Brasil, elas não conseguem crescer. E, pelo contrário, elas só estão diminuindo. Enquanto isso, a gente tem ali, na linha azul, a medicina de grupo, que já passou até mesmo a cooperativa médica. Então, todos esses números, eles vão apontando para a gente que algo no nosso sistema está muito errado e prejudicando formatos que poderiam beneficiar a parcela da população brasileira, em contraposto a entidades privadas, ao mercado privado da saúde. Bom,
Em números de beneficiários por modalidade, durante esse tempo, a gente tem aí uma queda de 2011 a 2022 das autogestões de 21%. Enquanto isso, a medicina de grupo cresceu 19% e a seguradora especializada em saúde cresceu 14%. E nisso a gente tem a população brasileira, pessoal, da década de 70 até agora, dobrando o seu percentual de população com mais de 60 anos. Ou seja, essa conta ela não vai fechar. A gente está vendo aí a clara evolução do setor de saúde, né, que trata a saúde como um produto, que tem cláusulas de barreira de entrada para a população idosa, enquanto isso, do outro lado, uma população aonde o percentual de idosos não para de crescer. E, ao mesmo tempo, você tem as autogestões, que são grupos que abarcam essa população, esse idoso, e vão até o fim com eles, só diminuindo. Tivemos a ameaça da CGPAR 23, temos uma legislação absolutamente engessada, que não permite, por exemplo, que as autogestões tenham planos associativos, que exige que as autogestões só possam oferecer seus produtos para instituidores cujo atividade econômica tenha correlação com o estatuto da autogestão. Então, ao mesmo tempo, quando você tem um mercado que pratica lucro, que ganha dinheiro com o exercício do cuidar e do salvar vidas, margem de lucro, distribuindo a acionistas esse dinheiro obtido nesses tratamentos, você tem a autogestão sem fins lucrativos, absolutamente acorrentada pela legislação vigente. E contra números não há argumentos. E olha o resultado dessa atual legislação, de que forma o mercado vem se posicionando. Um encolhimento de 21% de 2011 a 2022 no setor das autogestões. Aqui a gente mostra justamente o market share também durante esse período. Eu vou passar um pouco mais rápido, dado o tempo que a gente tem, né, a gente teve um tempo menor, mas isso aqui também são mais dados que mostram o quanto a autogestão precisa de um arcabouço legal, não que a engesse, mas pelo contrário, que a estimule. Porque hoje esse conjunto de leis, de normativos vigentes, eles poderiam ter sido criados num ambiente em que houvesse um plano para se extinguir as autogestões. Eu me recuso a acreditar que seja isso que se queira para um país como o Brasil, né? Então, é urgente a revisão da legislação e das normas atuais. Isso aqui é para a gente entender hoje não só a importância das autogestões, como também o que significa, né? Quando uma modalidade se dá o direito de criar barreiras de entrada para a população idosa nos planos de saúde, né? Como é que fica essa comparação e como é que fica essa competitividade dessas autogestões que dependiam dos concursos públicos, por exemplo, para a entrada de novos beneficiários, o que não vem acontecendo nos últimos anos, e que dependem de uma flexibilização dessa legislação para alcançar novos públicos.
Quando essa oxigenação dessa massa de beneficiários não acontece, a autogestão ela não se renova. As pessoas que ficam, elas vão envelhecendo. Mas qual é o impacto disso numa massa? E por que ao mesmo tempo a gente vê que esse setor que exerce lucro, por que ele cria barreiras para a entrada dessas pessoas idosas? E esses números vão mostrar isso para a gente. Então a gente tem um cenário aqui, né, de que de 2010 a 2022, as autogestões saíram de uma proporção de idosos nas suas carteiras de 18 para 26%. Nenhuma outra modalidade de saúde suplementar teve um crescimento tão grande. E por quê? Eu me atrevo a dizer que nenhuma outra modalidade hoje tem tão pouca flexibilidade e oportunidade de crescimento. E isso se reflete o quê? Os números mostram no envelhecimento dessa massa. As outras modalidades não apresentaram um amadurecimento das suas massas que chegasse na casa do 2%, enquanto as autogestões saíram de 18 para 26. A mesma coisa, né, a gente tem que olhar as duas pontas. Por quê? Porque quando a gente fala de saúde, a gente fala de ciclos que vão se renovando. Ou seja, você precisa de pessoas jovens para subsidiarem as mais idosas, tá? Um idoso hoje, pessoal, em relação quem tem 59 anos ou mais, em relação a quem tem de 0 a 18 anos, esse idoso, ele chega a custar 6 vezes mais caro do que essa faixa de 0 a 18 anos. Então você imagine uma situação como a que está sendo mostrada aí, todos esses dados foram tirados da sala da ANS, tá, e vocês têm os links aqui, essa apresentação depois vai ser disponibilizada para a ANAPAR. Vocês imaginem uma situação em que nós perdemos a condição de abordar e de atrair pessoas mais jovens, porque você tem uma legislação que te torna encarcerado, né, preso aos mesmos patrocinadores, com uma série de impeditivos. Vocês, hoje as autogestões, elas não podem criar elas não podem oferecer planos de saúde para classes associativas, como sindicatos, como federações. Se você veio da área de energia, se as suas patrocinadoras são da área de energia, você só pode oferecer os seus serviços para as pessoas, para as empresas dessa mesma atividade econômica. Quer dizer, você vai se deparando com uma série de impeditivos e com isso você não tem público para abordar. Então, olhem essa linha aqui, a linha preta, né, de que todas as modalidades estão reduzindo a proporção de jovens na carteira. Ok, né? A gente tem redução de natalidade, a gente tem todo esse fenômeno de identificação da população, de comportamento da população brasileira, mas em nenhuma o caso é tão agravado quanto na modalidade das autogestões. E aí a gente tem um dado da Pesquisa Nacional Unidas, referente ali a 2021, em que essa proporção de idosos nas autogestões, de novo, né, fresquinho, é de 25,83%, enquanto a média no setor é de 14,24%. E o que é mais grave? Do lado direito, aqui da informação, nós temos o índice de envelhecimento da carteira. O que é isso? É a proporção entre beneficiários de 0 a 18 anos e beneficiários com 59 anos ou mais. Nas autogestões, esse índice é de 162% em relação a 73% do setor, ou seja,
A autogestão, a dificuldade dela é nas 2 pontas. Enquanto ela fica aqui honrando o seu compromisso com seus beneficiários que vão envelhecendo, ela não consegue se renovar na categoria de 0 a 18. E junto com isso, né, colocando mais uma pitada nesse cenário, a gente tem a questão da variação do custo médico hospitalar, que é completamente descolado do IPCA ou do INPC. A variação do custo médico hospitalar é o que seria equivalente a esse índice de correção do custo da saúde, né? Leva-se em conta a demanda, leva-se em conta os reajustes previstos dos serviços, dos produtos, e isso aqui é para a gente ver o tamanho do desafio quando já se fala em saúde naturalmente, sem sequer levar em conta todos esses itens que foram colocados. Então, a gente não pode pensar que, por exemplo, vamos ter um produto, né, ou vamos oferecer um produto que seja reajustado anualmente pelo IPCA. Qual é não há matemática que faça essa conta fechar. Vocês olhem aqui como sempre foi muito diferente, inclusive em anos em que a gente teve ali uma queda do IPCA, isso em nada significa a correlação com o VCMH. E a saúde ela é tão delicada de se lidar que vejam o efeito da pandemia nessa linha do tempo, né? A gente tem aqui a linha verde entre 2020 e 2021, o período do lockdown, em que muitas pessoas diziam: não, mas quem está tendo qualquer outro tipo de problema iria recorrer aos hospitais, né, nesse período de lockdown, a doença não volta a acontecer, ela passa. E a pessoa optou por viver essa doença dentro de casa. Pois não, pessoal, o que houve, na verdade, foi um represamento desses casos, e hoje a gente está vivendo esse pico aí em plena, uma tremenda crise financeira, em que a gente tem tudo aumentando, inflação disparada, e a gente vive esse pico histórico de VCMH, mostrando o quanto vai ser difícil a questão do reajuste dos planos de saúde, principalmente nesse ano. Se o ano de crise do coronavírus em relação a vidas, ele já se deu, em relação ao produto saúde, ele está se dando nesse momento, quando todos os planos estão tendo que fazer os seus reequilíbrios. E mesmo diante de um complicador desse, a gente não teve, por parte das autogestões, nenhum aceno em relação à flexibilização para que a gente possa alcançar novos públicos, tá? A posição sempre a gente tem do órgão, né, que tem as RNs, que é a ANS, é o seguinte: qualquer avanço, qualquer flexibilização que seja dada às autogestões, o que pode haver é uma perda, né? Uma perda de direitos, e vocês passarão a ser taxados como se fosse medicina de grupo. Porém, o que não se para pensar, né, o difícil de entender, né, é porque a questão da margem de lucro e do mutualismo, isso sim deveria ser levado em conta, e isso sim caracteriza uma autogestão, né? A questão de você, qual é a reflexão mais importante de ser deixada aqui? O tratamento diferenciado de benefícios fiscais, que são dados às autogestões, né, no entendimento de quem está na área, seria por causa do não exercício da margem de lucro, seria devido ao mutualismo,
Seria devido à questão do acesso a planos de saúde que excedem o rol ANS, visando principalmente o cuidado como um todo, o cuidado integral. Seria devido à característica desse público, o qual você abraça do nascimento e caminha com ele até o fim da vida. No entanto, existem amarrações que vêm sendo maléficas para as autogestões, como, por exemplo, você limitar uma autogestão a só poder abordar um instituidor se ele tiver a mesma atividade econômica que o seu patrocinador fundador. Qual a lógica existe nessa limitação legal? E por que, ao se mudar isso, as autogestões então deveriam perder benefícios tributários? É algo muito difícil de se entender. E mais difícil de se entender ainda é nós vermos todos esses números diante de nós e não contarmos com um aceno para que a gente possa de novo ver fomentado esse setor de autogestões. Próximo, por favor. Em relação a esses ofensivos de valores, né, para termos uma noção melhor do que mais pesa nessa conta, nós temos aqui a presença das internações, que geralmente que tratam as doenças mais complexas, seguida aqui das terapias. Hoje a questão da saúde mental, ela tem ganhado muito espaço no custo da saúde. É, a impressão é que o homem criou uma sociedade no qual ele não está conseguindo viver ou suportá-la. Então a gente tem a depressão, o uso de psiquiatras, de terapias crescendo de forma exponencial, inclusive já tendo passado aqui, como a gente vê, a participação em exames e consultas. Bom, e aqui a gente tem justamente por esses itens de despesa, para quem quiser entender melhor e se aprofundar melhor no que são os principais desafios na questão custo-saúde. E nesse 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 todo, fica a demonstração aqui cabal da responsabilidade das autogestões e do peso das faixas etárias, e de como isso é comprometedor quando você, por questões de legislação, amarra o setor das autogestões e com o envelhecimento da massa. Aqui no ano de 2021, para uma despesa assistencial anual per capita das pessoas de faixa de 0 a 18 anos de R$ 559, a gente tem um custo médio de R$ 3.700 para as pessoas com 59 anos ou mais, né? E esse número aqui em 2020 também, ele continua, né, mostra a consolidação disso, não é um resultado pontual, quando a gente sai aí de 0 a 18, de R$ 1.400 para um custo de R$ 10.000 para quem tem 59 anos ou mais. Ou seja, se você tem operadoras que não têm condição de se renovar, de se oxigenar, vocês estão condenando essas operadoras ao fim. Ok? E aí a gente fala sobre lucro, né? Mas como é que funciona com todo esse crescimento que a gente vê das seguradoras, da medicina de grupo, e essa diminuição, como é que cada um desses setores, eles trabalham à margem de lucro? E de novo a gente tem aqui números tirados da ANS, tá?
e a gente vê essa filantropia e a autogestão com um percentual, né, de receita e despesa que são os menores praticados no mercado, e enquanto isso, os 2 setores que mais cresceram nos últimos anos, né, nós temos aqui as seguradoras e as medicinas de grupo exercendo, um percentual entre receita e despesa bastante expressivo. O que que isso significa dizer? Isso significa que de cada R$ 1 pago ali por um tratamento, isso significa dizer que em cada ECMO, em cada pulmão artificial negado para se salvar uma vida durante a crise do Covid, você teve ali um ganho, né, e que não foi gasto apenas em saúde, não foi gasto em custo assistencial. Essa receita, essa sobra de receita, ela está irrigando um setor, em que viu no Brasil, na área de saúde, um grande filão de ganhos. Próximo, por favor. Então, para a gente já fechar, eu tentei ser o mais breve possível, dado o adiantar da hora. A gente tem nas principais dificuldades das autogestões, essa falta de oxigenação das carteiras, que foi mostrado aqui, né, de forma muito contundente, esse arcabouço legal restritivo que nos impede o crescimento, uma falta de entendimento da sociedade sobre os benefícios. Saúde é algo ainda muito desconhecido da população, como funciona, né? Então, o que hoje chega ao público é: saúde é cara, saúde está ficando cada vez mais cara. Mas como é que está acontecendo essa mudança desse perfil da oferta de serviços da saúde no Brasil? Isso hoje está absolutamente restrito às páginas de economia dos jornais. É onde nós vemos essa movimentação acontecendo. Infelizmente, essa é uma discussão que não está chegando à população, essa mudança de perfil. Então, quando a gente vê o sucateamento do SUS, quando a gente vê a asfixia pela qual as autogestões estão passando, quando a gente vê a redução do setor de filantropia no Brasil, e o crescimento das máquinas que oferecem saúde, buscando o exercício de margem de lucro. Essa discussão não está chegando à população brasileira. Essa modificação ela está acontecendo de forma galopante, como nós podemos observar nos números, mas ela não chegou à base da pirâmide, como tantos outros assuntos estratégicos importantíssimos. E quando nós nos dermos conta de que, porque esses números que a gente está vendo, que hoje são menos 21%, redução da autogestão, nós não temos um cenário de quando isso vai acabar. Isso está vindo progressivamente. E vai chegar uma hora, né, se a gente pegar e fizer uma projeção desses números ao longo do tempo, a gente vai ver que a gente está caminhando para um sistema em que, para todo o dinheiro que você gastar para tentar ter vida, vai ter alguém ganhando com isso. Vai ter alguém praticando lucro em cima da sua doença. Essa discussão ela precisa crescer. Essa discussão ela precisa chegar de forma contundente ao Congresso. E essa discussão ela precisa também ganhar os palcos agora dessa candidatura, dessa eleição presidencial, desse próximo período de eleições que a gente vai ter no país. Discutir SUS é o mais importante de tudo,
mas ter também um espaço para as autogestões, entidades que há décadas garantem a saúde de famílias de trabalhadores, que cuidam deles até o fim, eh, num sistema mutualista, num sistema de participação intensa de decisões com os trabalhadores. Eu tenho certeza que o histórico de serviços prestados das autogestões fizeram por merecer que elas tenham esse espaço no debate político, no debate das próximas eleições. Se nada for feito, as autogestões elas vão acabar. É só questão de tempo, tá? E outra coisa também, outro item que eu não coloquei aí, mas não é menos importante por isso, é a necessidade de qualificação dos quadros de representação. Esse trajeto, essa história, ela foi muito bem trilhada na área de previdência, mas eu vejo que na saúde nós precisamos multiplicar conhecimento, formar quadros de representação que possam se apropriar desse conhecimento para lutar pela existência, pela continuidade de existência das nossas entidades. E a verticalização das operadoras de outras modalidades. Então, quando eu falo de verticalização, eu não estou falando da verticalização bem usada, de um plano de saúde que monta um hospital e trata os seus ali para se livrar da segunda margem de lucro que é a praticada pelo próprio hospital. Mas eu chamo a atenção para a questão da verticalização quando fica na mão da operadora o tratamento e o custo do tratamento do beneficiário doente em um hospital que lhe pertence, com uma planilha de cálculo ao lado, vendo quanto aquele tratamento vai custar. Esse tema, no Brasil, ele precisa ser muito melhor legislado e muito melhor fiscalizado. Não só por questões financeiras, mas como também por questões de proteção à vida. Próximo, por favor. E eu termino aqui essas minhas palavras, deixando alguns exemplos de como essa modificação no perfil da saúde suplementar está se dando de forma restrita às páginas de economia. Quando a gente abre os jornais, todo dia nós vemos bancos, formação de grandes redes, todas participando, crescendo e sendo estimuladas a entrar no setor de saúde. E a pergunta que a gente deixa aqui é: o quanto custa a vida? Porque no Brasil ela está sendo precificada e cada dia ela está custando mais caro. Então, a minha palavra final que eu deixo aqui nessa apresentação é: salvem as autogestões.